Olá pessoal, no final da aula passada falamos um pouco sobre o conjunto de regras e princípios da administração pública, ou seja, o regime jurídico administrativo. Na ocasião, nós iniciamos o estudo dos princípios da administração pública. Antes de iniciar a aula de hoje, é sempre bom lembrar que vocês devem ter em mãos papel, caneta e lápis, a fim de que façam as devidas anotações. Vocês vão perceber, principalmente nessa primeira unidade, que as nossas aulas vão muito além do livro didático indicado. Por isso, a necessidade de leitura do material complementar e das anotações das aulas. Dúvidas, como sempre, devem ser postadas no fórum de discussão dessa primeira unidade. Pois bem, dando continuidade ao estudo dos princípios de direito administrativo, é importante dizer que não há um consenso na doutrina jurídica sobre quantos e quais são os princípios que regem a administração pública. Assim, iremos nos ater aos mais importantes, aqueles que normalmente são lembrados pelos grandes estudiosos do direito. Vamos comigo à lousa. Existem dois princípios que são considerados a base do direito administrativo brasileiro, uma vez que todos os demais princípios decorrem deles. Tanto é assim que Celso Antônio Bandeira de Mello, doutrinador renomado na área jurídica, entende que esses princípios são considerados a pedra de toque do direito administrativo. Guardem essa expressão, pedra de toque do direito administrativo. Isso costuma cair em provas de direito administrativo. Nós estamos falando dos princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. A supremacia do interesse público nos diz que o interesse público, ou seja, o interesse coletivo, deve prevalecer ao interesse individual, ao particular. Vejam que esse é um entendimento necessário para a própria existência da vida em sociedade. Vamos ver um exemplo. Alguém sabe o que significa o Instituto da Desapropriação? Já ouviram falar em desapropriação? Desapropriação, senhores, é o procedimento por meio do qual o poder público retira do particular a sua propriedade, baseado em razões de ordem pública, necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Imaginem que eu, Sumerli, após estudar horrores, passar no concurso público, juntar dinheiro e fazer um financiamento dividido em 400 meses, consiga comprar uma casa, área para churrasco, cozinha gourmet, cervejinha todo fim de semana com os amigos. Quer ver? Venham comigo até a lousa. Vejam a cara de felicidade de Sumerli ao adquirir o seu primeiro apartamento. O problema, pessoal, é que nem tudo são flores na vida de Sumerli. Imaginem que o prefeito de Montes Claros, com o objetivo de resolver o grande problema de congestionamento de veículos no município, opte por fazer 2 grandes viadutos no centro da cidade. E, para o meu azar, um desses viadutos vai passar exatamente no local onde eu comprei a minha casa. Logo, a casa precisa ser demolida. Nesse caso, o município deve desapropriar a casa de Sumerli, a minha casa. É claro que tem todo um procedimento, né, uma indenização que deve ser paga, né, mas observem que esse é um claro exemplo em que o interesse público, que é resolver o problema de congestionamento na cidade, acaba prevalecendo sobre o interesse particular de Sumerli, que é a sua casa, a sua cervejinha com os amigos no final de semana. Certo? Bom, então, a primeira pedra de toque do direito administrativo é o princípio da supremacia do interesse público. E, como eu já antecipei, a segunda pedra de toque do direito administrativo é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio nos diz que a administração pública, ou seja, o administrador, ele não pode abrir mão do interesse público, justamente porque ele não é o detentor desse interesse, desse direito. Logo, não pode dele dispor.
O administrador, senhores, exerce uma função pública, um munus público. E essa função é uma obrigação, é um munus público, como eu anunciei. Exemplo, a nossa Constituição Federal, que é de 1988, nos diz que a administração pública deve, como regra, se valer de concurso público para fins de admissão de pessoal. O concurso público é justamente para selecionar a pessoa mais qualificada para o cargo. Logo, o administrador não pode simplesmente abrir mão desse interesse público, desse interesse da coletividade em selecionar a melhor pessoa para trabalhar num determinado cargo público. Certo? Esses são os dois princípios da administração pública, também conhecido como pedras de toque do direito administrativo. Continuando, a partir de agora vamos estudar os princípios constitucionais da administração pública, ou seja, vamos analisar os princípios administrativos que estão previstos no artigo 37 da nossa Constituição Federal de 1988. Vamos à lousa. O artigo 37 da Constituição Federal nos diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vejam, portanto, que o artigo 37 nos traz 5 princípios da administração pública, também conhecidos pelas suas iniciais LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A partir de agora, passaremos a analisar cada um desses princípios previstos expressamente em nossa Constituição. Pois bem, o nosso terceiro princípio a ser analisado é o princípio da legalidade. Vamos novamente à lousa eletrônica. De um modo geral, o princípio da legalidade nos diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o que está previsto no inciso 2 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Esse princípio é pressuposto de um Estado de Direito que, como já falamos, é aquele Estado organizado politicamente e que obedece às suas próprias leis, ou seja, a lei aplica-se a todos. Esse princípio pode ser analisado sob 2 perspectivas diferentes, quais sejam a legalidade para o direito público e a legalidade para o direito privado. Na legalidade para o direito público, o administrador só pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Ele não tem liberdade ou flexibilidade para criar regras novas. Segue-se o chamado critério de subordinação à lei. Mas muito cuidado, o administrador não é um mero executor da lei. Ele tem discricionariedade, sim. Ele tem liberdade de atuação, mas dentro dos limites da lei. A liberdade do administrador é dada pela lei. Exemplo de legalidade para o direito administrativo. Ao aplicar uma multa de trânsito, o administrador deve observância à lei. Logo, praticada a infração de trânsito, aquele que exerce o chamado poder de polícia não tem liberdade para decidir em aplicar ou não aplicar a multa. Ele é obrigado a aplicá-la, já que a lei dispõe nesse sentido. A legalidade para o direito privado, por sua vez, significa que o particular pode tudo, salvo, exceto, o que estiver vedado, proibido em lei. É o chamado de critério de não contradição à lei. Querem ver um exemplo de legalidade para o direito privado? Vamos lá. Há alguns anos, pouco mais de uma década, quando eu estava fazendo aulas de direção para tirar a carteira, a habilitação de automóvel, o instrutor me disse o seguinte, disse assim, olha Samirli, com relação às placas de sinalização,
Se não tiver placa dizendo que você não é proibido de parar ou estacionar, significa que você pode parar, pois o que não é proibido é permitido. E eu confesso que achei aquilo o máximo, né? O que não é proibido é permitido. Brilhante, né? Poucos anos depois, né, quando eu tive a oportunidade de estudar direito administrativo, né, quase já no final da faculdade, lá em 2007, 2008, né, é que eu fui perceber que o meu instrutor de autoescola, né, me ensinou com toda aquela simplicidade o princípio da legalidade para os particulares. Ou seja, o que não é proibido é permitido. Ok? Certo? Bom, gente, por hoje é isso, né? Mais uma vez, obrigado pela atenção, bons estudos e até o nosso próximo encontro.